Araxá Esporte Clube, O Legado, versão audiodescrição. Intérprete de Libras sinaliza a narração. Surge uma narrativa de paixão, sacrifício e triunfos. Araxá Esporte Clube, O Legado. Um documentário que vai desvendar os segredos guardados nos gramados, nos vestiários e nas arquibancadas desse time que transcende gerações. Das glórias conquistadas, às batalhas enfrentadas, cada frame dessa produção revela não apenas apresentação a trajetória César esportiva Campos. do clube, mas a jornada de Roteiro e uma edição comunidade Carol unida Calix. pelo amor ao futebol. Design e Pelos ilustrações corredores do Léo tempo, Calix. as memórias ganharão vida, Imagens Jander capturando Bento. a essência do que é ser um torcedor apaixonado Imagens pelo Gustavo Araxá Madeira. Esporte Clube. Imagens Vamos Alan testemunhar a Canus. celebração das vitórias, Libras os e momentos audiodescrição de superação, por os Jobert laços Rodrigues. que unem nossa cidade em torno dessa paixão. Desde os primeiros passos do clube até os desafios contemporâneos, cada cena é um tributo à devoção dos jogadores, à determinação da torcida e à eterna paixão pelo esporte. Araxá Esporte Clube, O Legado, é mais do que um registro histórico. É um convite para vivenciar a emoção que pulsa nas veias de uma cidade apaixonada pelo seu time. Prepare-se para uma jornada que transcende o campo, inspirando, emocionando e celebrando a magia do futebol e a força desse time. Este projeto Surge a está barra sendo de logos de possível apoio e através do fomento realização. da Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal, Fundação Cultural Calmon Barreto e Prefeitura Municipal de Araxá. Transição de cenas revela o brasão do Araxá Esporte Clube. Surge o título O Legado. A cena inicial mostra uma imagem aérea do estádio Fausto Alvim. Integrada no ritmo do progresso Transição de moderno, cenas revela um Araxá recorte inaugura de seu jornal. estádio durante a Ele visita está do em presidente preto e Getúlio branco Vargas, e que retrata nessa uma ocasião é solenidade. homenageado por 2.000 jovens dos estabelecimentos escolares e associações esportivas. Crianças levantam bandeiras e olham para o céu, visualizando a partida de 5 aviões. Surge a ilustração do Estádio Municipal Fausto Alvim e o título A Casa. No coração de Araxá, a O paixão pelo jornalista futebol César encontra Campos, seu lar. um homem branco, O estádio portando óculos, Fausto blusa Alvim, preta, carinhosamente surge apelidado à frente como de uma majestoso TV da Avenida que exibe Imbiara. a ilustração Este não é do apenas estádio. um campo de futebol, é a alma do esporte araxaense. Desde sua inauguração em 1936, o estádio tem sido palco de incontáveis memórias e da vibrante torcida que transforma cada partida em um espetáculo inesquecível. Foi erguido como uma homenagem aos trabalhadores araxaenses pelo então prefeito Fausto Alvim e recebeu a ilustre presença do presidente Getúlio Vargas em sua inauguração, um marco que solidificou sua importância histórica. O estádio logo se tornou o símbolo do esporte local. Não apenas abrigou partidas emocionantes do Araxá Esporte Clube, mas também se transformou em um ponto de encontro para a comunidade, um local onde gerações se reúnem para compartilhar a paixão pelo futebol. Ao longo dos anos, o Fausto Alvim testemunhou momentos de glória e dias de desafios. Em cada grito de gol e em cada silêncio respeitoso após uma derrota, o espírito do estádio Fausto Alvim vive, ecoando através das décadas como um testemunho eterno da dedicação e amor ao esporte. A gente O costumava jogador falar Cafu que aparece. o Fausto Alvim era a nossa Ele é um casa, homem né? negro, de cabelos e barba cerrada. Jogar ali, assim, é uma emoção que é difícil até de descrever. Porque quando a gente subia já pro aquecimento e que olhava a arquibancada e a arquibancada sempre estava cheia, eu tive essa oportunidade de ver realmente o Fausto Alvim cheio com o Araxá Esporte. E a gente sentia um arrepio muito grande. Eu vou suspeito de falar que ele, pra mim ali, quando eu chego no jogo do Ganso, não precisa nem estar cheio, é vazio, só chegar ali é diferente. A gente tá passando, eu sempre passo com meu filho ali, meu filho fala, nossa pai, a gente arrepia de passar. Aquilo foi a minha vida ali, eu torci desde criancinha pelo Ganso, e até hoje, com quase 50 anos, eu vou no estádio, a sensação é a mesma, uma sensação deliciosa, uma sensação vibrante, que joga a gente pra cima.
a gente vê aquele Alan, calor da torcedor. torcida, né? O Ele é um Araxaense homem de sempre foi porte apaixonado robusto, pelo Araxá pele clara, Esporte. utiliza óculos Apesar e de está todas sentado à essas frente de uma indas e TV vindas do projeta o time, brasão né? do Araxá O Esporte pessoal Clube. Ao sempre, seu lado, uma mesa sempre com um quadro acreditou no e uma time, bola no de futebol. projeto, né? Então, é muito bacana, especialmente depois que, através assim, de uma ideia até do meu pai, depois que a gente conseguiu fazer, na época, a melhoria na questão da iluminação, né? Ele teve uma participação muito efetiva nisso daí, e os jogos passaram também a ser à noite, então ficou mais interessante ainda, né? A magia do Fausto Alvim. Então existe uma força ali muito bacana, né? Entre os torcedores, a vibração do time. É diferente você assistir um futebol pessoalmente, né? Para a gente é uma emoção muito grande, é como se a gente estivesse na seleção brasileira aqui, né? Somente o Araxá enfrentando os grandes clubes, né? Como o Cruzeiro, como o Atlético, né? Vários outros times passaram, jogo do América, vários jogos bons aqui que nós vimos, e foi jogos assim muito equiparado, né? Os times custavam ganhar do nosso time aqui em Araxá. Por ser araxaense, Belé, né, que jogador, sempre me identifiquei com o futebol e também com o Araxá Esporte Clube, é sempre muito emocionante você entrar aqui e torcedores estar presente, também te aplaudindo. Então, assim, tinha um sonho, foi realizado, né, não só na categoria de base, mas também no profissional, e a gente se sente muito honrado, né, de tanto vestir essa camisa alvinegra, que com certeza todos apaixonados pelo futebol sabem do que eu estou falando. Surge a ilustração dos uniformes do Najá e Ipiranga. Um deles é todo vermelho e outro vermelho com tiras pretas. Nossa história começa com Najá e Ipiranga. No estúdio, César Campos aparece à frente da TV e projeta a ilustração das respectivas camisetas. Técnico e de alto nível, se igualando aos grandes times da região. O Najá Esporte Clube foi fundado em 1º de agosto de 1943, ficando conhecido pela torcida como um punhado de bravos. Já o Ipiranga Esporte Clube, chamado de o mais querido pela sua torcida, é criado em 19 de junho de 1945 por Benjamin Assunção, o Beijô, que viria a fundar mais tarde o Araxá Esporte Clube. A rivalidade entre Najá e Ipiranga proporcionou espetáculos inesquecíveis para os torcedores, culminando na fusão que daria vida ao Araxá Esporte Clube em 1958. Araxá tinha duas fortes senhor equipes, de cabelo e barba grisalhos, portando óculos e camiseta quando verde. Ele está à frente de uma estante com retratos, com as mãos apoiadas sobre uma mesa de madeira. Eu me lembro muito bem quando um time ganhava, o outro era vaiado. Tinha uma parte do estádio que era onde é que a torcida de Ipiranga ficava, outra parte era onde o Najá ficava. O estádio era só um, né? Fausto Alvim. E me lembro, é engraçado que quando o time estava ganhando do outro, a torcida começava a sair do campo, a torcida começava a gritar, a torcida do outro time que estava saindo, o pessoal que estava falando assim: "Oh, é cedo, né?" Para mostrar que achando graça. Najá e Ipiranga era realmente, a cidade toda era dividida em Najá e Ipiranga, sabe? Tinha até bares que eram frequentados só pelo pessoal do Najá, outros bares só pelo pessoal do Ipiranga. Chegava ao cúmulo de que aqui na rua Olegário Maciel, antiga chamada Boa Vista, Rua Boa Vista, de um lado dava o pessoal do Ipiranga, do outro lado do Najá. É uma rivalidade bonita, sabe? Rivalidade muito bonita porque não tinha briga. Era uma coisa muito assim, apaixonada por futebol. Eu me lembro muito bem que, quando criança, eu assistia até treino do Najá. Era torcedor do Najá. Também não deixava de ver do Ipiranga também não. Transição de cenas revela o brasão do CBD.
Visitas ilustres. Enquanto o futebol araxaense No estúdio César Campos, a TV exibe o símbolo do CBD, com as cores azul, verde, amarelo e a sigla posicionada à frente. Em 1958, a seleção brasileira escolheu a cidade para suas pré-temporadas, treinando intensamente no majestoso estádio Fausto Alvim. Essas visitas não apenas colocaram Araxá no mapa do futebol mundial, mas também deixaram sua marca na história do esporte brasileiro. Em 1950, a seleção, em busca de seu primeiro título mundial, passou por Araxá para se preparar para a Copa do Mundo, realizada no Brasil. Embora a campanha de 1950 tenha terminado em tristeza com o maracanaço, os fundamentos do trabalho duro e o espírito de equipe plantados aqui seriam essenciais para as futuras conquistas. Foi um período de aprendizado e desenvolvimento que prepararia o terreno para a glória futura. 8 anos depois, em 1958, a seleção brasileira retornou a Araxá, desta vez com uma nova geração de talentos que se tornariam lendas do futebol. Jovens promessas como Pelé e Garrincha, além de Zagallo, treinavam lado a lado com os jogadores de Araxá, aperfeiçoando suas habilidades e construindo a coesão que levaria o Brasil ao seu primeiro título mundial na Suécia. Pelé, apenas um garoto de 17 anos, encantou a todos com sua habilidade, enquanto Garrincha, com seus dribles imprevisíveis, se estabelecia como um dos maiores jogadores de todos os tempos. Zagallo, com a sua experiência e inteligência tática, consolidou seu lugar na história. Essas pré-temporadas em Araxá foram cruciais para o sucesso do Brasil em 1958. O ambiente tranquilo e a hospitalidade da cidade proporcionaram à equipe o foco necessário para desenvolver seu estilo de jogo revolucionário. O treinamento intensivo e a união do grupo culminaram na vitória histórica, onde o Brasil conquistou sua primeira Copa, iniciando uma grande era no futebol mundial. Fausto Alvim era um carioca, mudou para Araxá. Ele foi prefeito em Araxá e, como tal, ele foi prefeito em Araxá. Ele ficava muito atencioso com tudo, a ponto de que, por ele ser carioca, ele tem relacionamento muito bom com os pessoal do Rio de Janeiro. Ele conseguiu fazer com que, em 1950, a seleção brasileira viesse treinar em Araxá para poder participar do Campeonato Mundial, que se realizou no Rio de Janeiro. Depois, em 1958, ele de novo trouxe a seleção brasileira para Araxá, quando, pela primeira vez, o Pelé. Surgiu o Pelé, o famoso Pelé. Adélia, esposa de Calvex, está posicionada assentada à frente de uma planta. Ela é uma mulher de pele parda, utiliza uma roupa azul e brincos dourados. Como repórter esportivo na Rádio Embiara. Ele fundou revista de esportes, ele sempre gostou, ele tinha uma voz bonita, uma locução boa. E ele sempre cobria aqui nas cidades no entorno essa parte de futebol. Aos domingos ele ia. E quando foi em 58, jogadores vieram fazer a preparação, né, a pré-temporada no Grande Hotel. E ele foi o repórter esportivo, então ele entrevistou Pelé, e ele era muito humilde, então ele ficou assim, aqueles holofotes nele. Ele falava, não estou entendendo, né? Então depois ele foi entender a dimensão que foi isso na vida dele, né? E ele sempre gostou muito de futebol. E ele ficou muito feliz, né? Porque foi a primeira Copa que o Brasil ganhou, venceu, e ele foi o primeiro repórter de Araxá a entrevistá-lo. E ele falava muito que ia todos os dias, que ele levantava cedo para ele ir para o TC, porque era entrada gratuita, e os jogadores iam fazer o treinamento lá. E ele sentia muito orgulho de ser o repórter esportivo de Araxá, entrevistando principalmente Pelé. Ele ficou muito orgulhoso disso.
Transição de cenas revela a ilustração de um uniforme contendo uma camisa branca Em 16 de e listras novembro de pretas. 1958, O começo. novo capítulo No se estúdio, inicia aparece a história César do Campos futebol de Araxá. novamente ao lado da Benjamin TV, Assunção, que exibe a carinhosamente imagem do conhecido como uniforme. Bejô, decidiu fundar um novo time após o fim dos históricos clubes Najá e Ipiranga. Com uma visão clara e paixão pelo esporte, Bejô selecionou jovens talentos que se destacavam no oratório festivo do Colégio Dom Bosco, em times amadores da cidade e no futebol de salão. Assim nasceu o Araxá Esporte Clube. Os primeiros treinos aconteceram no Colégio Dom Bosco, onde Bejô, com sua habilidade de mentor, moldava esses garotos em uma equipe coesa e determinada. Os jovens jogadores, cheios de entusiasmo e potencial, se uniram em torno de um sonho comum: representar Araxá com honra e conquistar vitórias memoráveis. Com o passar do tempo, os treinos foram transferidos para o campo da Liga, que hoje é o Parque de Exposições Agenor Lemos. Nesse campo, o Araxá Esporte Clube começou a construir sua identidade e a desenvolver um estilo de jogo que refletia a técnica e a paixão do futebol araxaense. A cada treino, a equipe se fortalecia, ganhando coesão e preparo para os desafios que estavam por vir. Bejô, com sua experiência e dedicação, foi o arquiteto dessa nova era no futebol local. Ele não apenas fundou o clube, mas também cultivou um espírito de união e perseverança que se tornaria a marca registrada do Araxá Esporte Clube. A fundação foi um renascimento para o futebol da cidade, um novo começo que homenageava o legado dos clubes anteriores, enquanto traçava um caminho próprio. Muito mais do que um time de futebol, do preto e branco do seu uniforme, nasce o alvinegro mais querido do interior. Comecei a treinar né, no Araxá Esporte. Era tudo menino, né? Nós éramos... por exemplo, eu tinha 7 anos quando eu comecei o Araxá Esporte. Nós treinávamos antes do Fausto vir, a gente treinava em outros lugares da cidade. Campo chamado Campo do Najá, Campo de Ipiranga, Campo do Najá, Campo de Terra, Campo de Vila Nova. Então, eu e um punhado de meninos foram catados, colhidos, chamados pelo Beijo, nosso fundador, treinador. Nós treinávamos no Colégio Dom Bosco. E aí, Beijo selecionava o pessoal. Enfim, aí depois o Araxá Esporte começou a crescer, né? Cresceram os jogadores, cresceram. Aí ficamos mais entusiasmados. Umas pessoas do Araxá Esporte, criança, passaram a ser profissional do Araxá Esporte, entre os quais eu fui um dos profissionais do Araxá Esporte. E a gente passou a viver a vida do Araxá Esporte. Transição de cenas revela a ilustração de um ganso, o mascote do time. O grito de "Gol do Ganso" é o anseio de todo torcedor do Araxá. Ele foi ouvido pela primeira vez em 1966, em uma cobrança de pênalti de Nilton Germano da Silva, o Ganso, que levou o Araxá à vitória e ao seu primeiro acesso à elite do futebol mineiro. Fernando Pieruccetti, o Mangabeira, cartunista talentoso, tinha a habilidade única de capturar a essência de um clube em seus desenhos e já havia criado mascotes como o Galo do Atlético Mineiro e a Raposa do Cruzeiro. Quando soube da façanha do zagueiro Ganso, rapidamente se inspirou para criar o mascote do Araxá Esporte Clube. O Ganso, como mascote, passou a simbolizar a garra e a determinação da equipe, características que ficaram marcadas na memória dos torcedores. Lá no Fausto Alvim, quando nós ganhamos o Zipa é um time lá da cidade de mineração, tal como Araxá o Zipa, Araxá ganhou do Zipa de 1-0, gol de pênalti,
feito pelo zagueiro nosso, chamava Ganso, apelido de Ganso. Daí o Araxá Esporte passou a ser, além de ser o Araxá Esporte, passou a ser o Ganso. É porque como tem o Galo, a Raposa, o Araxá era o Ganso. E o Ganso, eu cheguei a jogar com ele. Ele é uma pessoa muito carismática. Que o Ganso, como todo torcedor fala, que é diferente, né? Às vezes eu comparo quando os jogadores chegam para jogar em Araxá. Eu não sou atleticano, não. Mas tem 2 clubes que os jogadores chegam e se refere ao nome do clube falando pelo mascote. O jogador vai jogar no Atlético Mineiro e fala, jogar aqui no Galo. E jogador que vem jogar aqui no Ganso se refere ao Araxá. Jogar aqui no Ganso é bacana. Se refere ao clube pelo mascote. Isso é muito engraçado e bom de se ouvir, porque eu conheci o Ganso, o Nildo Germano. Eu tive o prazer de conhecer a pessoa que cedeu o apelido para ser o nome do mascote do clube. Então isso para mim é o diferencial do Ganso. É diferente jogar aqui no Ganso. Surge a ilustração de uma partitura em pergaminho, contendo o título O Mais Querido. O hino de um time de futebol é a melodia que transcende o campo para se tornar parte da identidade da sua torcida. É cantado com fervor, ressoa nas vitórias, é abrigo nas derrotas. Cada verso e cada nota carregam o peso das esperanças e dos sonhos da torcida. Ele mexe com todas as gerações e representa muito mais do que uma simples canção. É um emblema de orgulho, de luta e de união. O hino do Araxá Esporte Clube nasceu de uma amizade. Essa parceria criou uma obra que é a essência do Araxá Esporte Clube. Inspirados pelo amor ao time e pela paixão pelo futebol, amigos transformaram suas emoções em música, criando o grito que hoje é entoado com entusiasmo nos estádios e nas ruas de Araxá. A história por trás da criação do hino é um testemunho da dedicação e do carinho entre o Araxá Esporte Clube e seus torcedores. Em 86, Luciano o Rangel, Gazel, um dia compositor do hino. Ele é um homem de pele ele clara, falou, está Gazel, sentado em uma arquibancada vamos entrar no festival que o Araxá Esporte está promovendo, porque o Araxá Esporte não tem hino até hoje. E a direção está promovendo esse festival. Aí eu falei para o Rangel, eu não sou compositor de hino. Hino, para mim, era uma coisa assim do passado, uma coisa assim mais conservadora, e eu era jovem ainda nessa época, e aí não tinha ideia. Eu falei, Rangel, eu sou compositor de MPB e tudo, mas não, ele me convenceu. Eu falei, então tá bom, Rangel. E o Rangel era bom de fazer verso, ele era bom na poesia e tinha uma memória muito boa. Aí marcamos um dia, e encontramos, e aí começou. Eu falei, Rangel, mas como? É como entrasse numa mata fechada que você nunca entrou. Compor é isso. Você não sabe por onde começar, por onde trilhar, né? Então, e aí eu falei, então vamos fazer então a trilha sonora que a gente vai fazendo. Aí vamos encontrar tal dia? Vamos. Aí encontramos tal dia. Aí eu já fui com a ideia na cabeça assim, da trilha sonora, a melodia, o desenho dela, né? Porque música é isso, né? Aí eu comecei, vamos lá. Aí ele falou, salve. Mas salve é palavra antiga, ultrapassada. Todo hino tem salve. Eu falei, não, vamos tentar. Ele falou, não, mas é a melhor que fica colocado, né? Então, eu falei, me convenceu também. Então tá bom. Salve o alvinegro, o mais querido. E fomos desenvolvendo, construindo essa melodia. E assim... Fomos parte por parte, aí encontrava mais outro dia e quase que não dava tempo, porque já ia acontecer a apresentação lá aqui no estádio, que era a diretoria era aqui, que a gente tinha que apresentar já o hino, tinha que gravar. E naquela época não tinha estúdio assim, disponível para gente. Gravava no gogó, no cavaquinho, enfim... tudo isso. Então, assim aconteceu, nós terminamos de fazer a música e a gente trocava muita palavra. Não, põe essa palavra, essa tá feia, não, essa tá horrorosa. Vamos pôr essa, aí, tá, essa é melhor. Então, composição de parceria é isso, né? E o interessante é que, às vezes, o Emílio e o Eduardo estavam presentes, então o Emílio aqui ficava encarregado de apagar as palavras e colocar. Ele já não aguentava mais.
Emílio, troca essa palavra. Não, troca essa palavra. Aí ele tinha que apagar, enfim, teve participações assim, importantes assim, para dar opinião, como o Wellington Alves, que cantava muito bem, ele gostava de compor também, e ele não, tá bacana, sobe mais um pouco. Então, e assim nós fomos ajustando, alinhando a composição. Quando ele foi escrever Carício, a letra, filho deu do muita Rangel, controvérsia, ele está sentado no mesmo ele escrevia cenário, muito samba um homem enredo de pele Clube clara, União. portando óculos, E tendo chegou uma porte época que ele robusto chegou e a cabelos confundir grisalhos. qual que era o samba enredo e qual que era o hino do clube. Aí ele falou assim, eu vou ter que musicar pra me saber qual que é o samba enredo, qual que não é. Aí foi que ele chamou o Gazel pra colocar a música no hino. As rádios de Araxá deram maior apoio, porque foi novidade. Quando surgiu o hino, quem gravou a primeira vez foi o Faisal Tanus, com os colegas dele, que cantava. Depois o Danilo, esqueci o sobrenome dele, o Danilo, ele gravou também com uma voz bonita, forte. Ele gravou, mas tudo quase que fundo de quintal, porque não existia recurso nenhum praticamente para nós. E, então, quando o Faisal levou para as rádios aqui em Araxá, foi uma maior novidade, porque tinha aqueles programas, tem até hoje o programa de esporte, tanto na Rádio Cidade quanto na Rádio Imbiara, que eram as duas, né, da época. Então era bacana você ouvir um trabalho seu, fruto seu, né, meu e do Rangel, né, assim, no ar, cantando, e o povo, mesmo aqui no estádio, quando colocava para rodar aqui, o pessoal cantava, e foi emocionante. Surgiu a necessidade da gente ter um hino gravado, até então não tinha essa excepcional composição do meu grande amigo Luciano Gazel, do saudoso Rangel também, né, que teve a parceria ali, o Cleiton Aires, um amigo nosso, né, também muito, na época participava muito do time, era um apaixonado pelo Araxá Esporte, excelente cantor também, né, e ele me procurou e falou, e surgiu essa ideia, nós precisamos gravar esse hino. Eu falei, mas como? Eu não tenho estúdio. Não, mas você tem experiência, você tem a sensibilidade artística e tudo. Então ele me empolgou, né? A gente foi alugar um equipamento de som na época do Pedrinho, grande amigo também, Pedrinho Som. A gente levou uma mesa, na época, super grande, assim, usamos lá a varanda da minha casa, né, montamos esse som, e eu já tinha um computador, na época também tudo era muito precário, né, tudo no início. Tínhamos uma placa de som bem antiga, que era das primeiras placas de áudio, e a gente se aventurou, né? Usamos lá também cassete para fazer essa gravação, que era um multipista, né? E foi dando certo, a gente arrumou um ritmo, depois foi colocando as vozes, por fim sentimos a necessidade de um vocal feminino, mas estávamos com muita pressa para procurar cantoras mais profissionais, então a gente pegou a minha irmã mesmo, estava lá em casa, com a tia minha, estava lá tomando um café, falou, não, vem cá que a gente precisa de um backing vocal, não, mas a gente nunca, não, mas vai dar certo, e acabou dando, a gente colocou elas bem no fundinho, assim, mais desafinadinho, mas só para ter uma referência feminina. E assim ficou incrivelmente esse hino até os dias de hoje, né? Já tiveram outras gravações, obviamente, né? Acho que eu também cheguei a fazer uma gravação depois que eu adquiri um estúdio, mas eu não sei o que acontece com esse hino. Vira e mexe, é ele que sempre está em voga, né? O pessoal acha que gosta dessa originalidade, né, dele. Passou esse ar mesmo de hino, a gente cantou bem imponente e tal. É uma história que eu guardo com muito carinho. Então, a nossa intenção na época era dar uma modernizada no que já tinha. Mesmo eu tendo os direitos sobre a música, eu pedi autorização pro Gazel. Falei, Gazel, você autoriza? Autorizo. Aí ele falou assim, não, porque a gente quer passar ela pro rock, a gente futuramente quer passar ela pro reggae, pro samba, para atingir o maior público possível. Porque o que precisa aqui pra gente do Araxá Esporte aqui
é o público. Enchendo o estádio é o que importa. Aí a gente fez primeiro o rock. O reggae já está pronto, falta gravar. E a gente está encaminhando para isso. Se Deus quiser, a gente vai conseguir. A gente tem um amigo em comum que já tinha sido da banda, É um contrabaixista. homem branco de barba E a gente era muito amigo do pai cabelos dele, que é o grisalhos, Rangel, e está portando um dos boné. autores Está do posicionado hino, né? à frente da Aí o arquibancada Rangel do veio a estádio. falecer, a gente já estava discutindo em gravar esse hino, né? Por conta da nossa amizade que a gente tinha com o Rangel, que a gente tem com o Carlos, com o Carício, que é filho dele, aí a gente decidiu gravar. Gabriel, vocalista tompeira, um homem branco utilizando boné Então e óculos pretos, estádio, está grita, sentado torcida, na vamos arquibancada do subir, estádio. Ganso. Então a gente tentou juntar aí a parte do canto da torcida com o hino, juntou tudo numa coisa só, colocou um pouco de rock and roll e saiu a versão. O pessoal gostou muito, todo mundo que ouviu gostou. A gente lançou a gravação num Rock for Pets que o Paulão fez. E assim, o pessoal que estava lá no dia gostou muito, pulou bastante, agitou bastante. Surge a ilustração de um troféu e uma bola com card Conquistas. As conquistas de um clube de futebol são marcos históricos que engrandecem sua trajetória e consolidam sua identidade. Cada troféu levantado, cada vitória suada no campo de jogo é resultado de muito esforço, dedicação e paixão. Para o Araxá Esporte Clube, essas conquistas são mais do que simples vitórias esportivas. São momentos que unem gerações de torcedores, trazendo orgulho e criando memórias que durarão para sempre. As vitórias são celebrações que transcendem o futebol, unindo a comunidade e fortalecendo os laços entre jogadores e os apaixonados pelo Araxá. Desde os primeiros passos no cenário esportivo, o Araxá Esporte Clube acumulou uma série de triunfos memoráveis. Em 1967, o time foi o campeão ao vencer o Zipa de Ipatinga na grande final com um gol de pênalti do zagueiro Ganso, selando um placar de 2-1 no estádio Fausto Alvim. Uma década depois, em 1977, a grande final contra o Fluminense de Araguari trouxe mais uma vitória, com o Felpa marcando o gol decisivo em uma jogada do meio-campista Manga, garantindo o título no estádio Uberabão. Em 1990, uma vitória sobre o Clube Atlético Patrocinense com um gol de Ricardo Coração de Leão fez o estádio Fausto Alvim vibrar mais uma vez. Em 2007, o atacante Ian foi o herói, marcando o único gol da partida contra o Esporte Clube Itaúna, trazendo mais um título para casa. 4 anos depois, em 2011, uma festa no Fausto Alvim celebrou a decisão do título contra o Social. Com gols de Rony, Michel Cury e Thiago Pereira, o Ganso conquistou a taça da 3ª divisão. Finalmente, em 2012, 22 anos depois, a história se repetiu e o Ganso conquistou o título do Módulo 2 em um jogo épico contra o Ipatinga Futebol Clube. O empate em 2-2 foi selado por um gol de Thiago Marim aos 44 minutos da etapa final, garantindo o direito de jogar na 1ª divisão em 2013. Cada título conquistado é um capítulo importante na história do clube, simbolizando a garra e a determinação de todos que vestiram a camisa alvinegra. Essas conquistas não são apenas feitos esportivos, mas reflexos da perseverança e da alma de uma equipe que sempre lutou com bravura e paixão, e estão gravadas na memória dos seus torcedores. Depois o Araxá Esporte subiu para a 1ª divisão, ganhando o Zipa. Aí passou a jogar contra o Atlético, contra o Cruzeiro. Aí passou-se a trazer muitas pessoas de fora da cidade, pessoas com mais gabarito profissional, gabarito futebolístico, para poder jogar no Araxá. Pessoas importantes. Ontem mesmo, sábado passado agora, eu estive visitando um amigo nosso do Araxá Esporte, de Golinha, Angola, Golinha. Para mim foi um dos melhores jogadores que teve no Araxá Esporte. Ainda
não como profissional, mas como amador. Então, o Gulinha e o Pedrinho, para mim, foram os dois melhores jogadores que surgiram no Araxá Esporte. Ambos de Araxá. Depois de fora, teve o Aguinaldo, para mim foi uma pessoa excelente, pessoa que realmente tem uma bola muito bonita até hoje, apesar de seus 80 anos, apesar não, felizmente com seus 80, igual a eu. Teve o Aguinaldo, teve o Spencer, teve o Esmeraldo, Salton, Geraldino. Enfim, o time tinha muito cara bom de bola, sabe? Um cara que poderia jogar em qualquer time desses times maiores de Minas Gerais. Jogando pelo Araxá, eu Marcelo acho que o Araxá Araxá, tem uma história muito jogador, bonita, de um grandes homem de pele jogadores clara, aqui que rosada, marcaram aqui na história do contendo clube. cabelo grisalhos, portando uma A gente vai camisa falar polo da muito, né? cor Eu não vi cinza, jogando, mas assentado na conheci como arquibancada do pessoa a estádio. história bonita do Aguinaldo. Aguinaldo, sou Cláudio Macedo e muitos outros que passaram antes dessa geração nossa, que é a geração de 90. E já na década de 90 para cá, aqui passou também grandes jogadores. Eu acho que o João Paulo, que eu tenho jogado do lado, foi o grande jogador da história do clube. Ele é um jogador diferente em todo sentido, é um jogador ambidestro, realmente ambidestro, às vezes tem alguém que fala que tem uma qualidade, mas não igual. O João Paulo era muito diferente. E depois, agora na década, já agora, última década nossa, acho que o Thiago Pereira também é um jogador que marcou muito pro clube, jogador que fez quase 40 gols com a camisa do Araxá Esporte. Então, assim, eu acho que teve na história do clube grandes jogadores. São vários jogadores Wilson, bons. jogador, um Mas homem eu negro, vou portando um por um boné, aqui que camisa foi meu polo amigo, branca, se chama assentado Dailton. na arquibancada. Tem outros também, outros. Muitos jogadores bons. João Paulo, entendeu? Calvete, Chiquinho, o próprio Chiquinho que hoje mora aqui. Jogadores que dava gosto da gente ver jogar. Não falando dos outros, mas claro, né? Era um time muito bom, mas eu falo assim, se olhando ele dentro do campo, passava as coisas boas pra gente. Tinha vários jogadores Buda, massagista, Tinha um aqui homem que marcou a negro com história do barba mundo, que chama rala, João Paulo. utilizando camisa longa Ele foi preta e considerado um na boné época preto e Papa da branco. Bola. Ao fundo, Esse jogador armários de fez madeira. história no Araxá, ele foi muito bom jogador, jogava muito. Só com ele, como o Marcelo Araxá, como o Dedé também, na época jogava. Então, vários jogadores passou aqui que fez muita história no Araxá. Eu gosto muito do João Paulo. Fabrício, Camisa 10, o torcedor, Papa da um homem Bola, foi um branco que eu com vi barba pouco rala, jogar, né? cabelo ondulado. Ele Quando eu utiliza estava uma camisa entendendo bem de branca. futebol, ele estava no final da carreira, mas ele foi um jogador fantástico aqui, camisa número 10, né? É um amigo pessoal também, tem muito tempo que eu não o vejo, mas é um cara, gente finíssima, humilde e jogou muita bola. Teve no Atlético também, foi contratado para o Atlético Mineiro, não seguiu porque, né, outros percalços da vida, mas assim, ele é um cara que eu sou fã. Tem vários, né? Posso citar aqui vários, fica até assim injusto dos outros. Marcelo também é um cara fantástico, o próprio Guinaldo também, que eu não vi, mas eu vi história, né? A gente conhece a história, o próprio Calvex, saudoso Calvex também, jogou muita bola. Paulinho, eu gostava mais do Paulinho na época de 90, 91, que ele era aquele ponta direita, camisa número 7, correria, então me identificava com ele. Então tem vários aí, né? E o próprio Cafu agora, que hoje tive a oportunidade de jogar com ele no Amador, e o Cafu é uma pessoa fantástica, eu aprendi demais com ele, né, a liderança do Cafu, tanto que ele tinha autocontrole no jogo, né? Então aí você vai vivenciando isso e vai vendo o porquê que eles foram vencedores, né? Porque não só como atleta, como preparação física, mas aí está o mental também e o caráter fora do campo. E todos esses, o caráter é excepcional. O que mais me marcou tive a oportunidade de jogar com ele profissional e depois joguei amador com ele, foi o José Antunes Soares Júnior, o Dedé. Ele é um jogador que jogava perto da minha posição, né? Ele era um segundo volante, eu era primeiro. Ele é um cara que me marcou muito, eu tinha uma admiração muito grande por ele, tenho ainda, né? Ele era um cara que era diferenciado porque
era muito profissional, muito sério. Eu já peguei ele já próximo dele estar encerrando a carreira, mas ele se dedicava muito e ele foi bem no início, que foi 2007, né? Eu cheguei, ele jogava e ele é um cara que eu vi, já tinha jogado contra ele, mas quando eu tive a oportunidade de jogar ao lado dele, eu vi o porquê que ele era tão diferente quando jogava, porque realmente ele era dedicado. E além dele, eu tive a oportunidade de jogar com um outro atleta no Araxá que também me marcou muito pela sua postura, que foi o André Alves. Nós tivemos a oportunidade de jogar junto em 2011 e 12. Era um cara que também era diferenciado pela postura, pela maneira de trabalhar. Então esses dois jogadores aí no Araxá foram os que mais me marcaram e que realmente eu me espelhei muito neles. O Agnaldo, né, que foi um dos jogadores assim, que destacou bastante aqui em Araxá e mora aqui, residência aqui, né, o Salton, né, e dessa época nova também temos vários amigos aí que a gente sempre influenciou a gente, o Betão, que era o goleiro, né, o nosso próprio amigo William também, né, o William Cabeção, o Rubinho, né, Calveques, né. Então são várias pessoas que passaram por aqui e deixou marcas, né, no coração da gente. A gente sempre morou aqui perto do estádio. E eu morava no fundo do estádio, mais próximo. E o Moraes era o nosso padrinho de casamento. E o Moraes batia lá 11 horas da noite, meia-noite, para ver se o estava em casa, se estava dormindo, se não tinha bebido. E ele ficava assim, recolhido mesmo, sabe? Eu lembro até que quando a gente namorava, tinha as concentrações, não podia sair à noite, fim de semana, então eu achava até ruim, porque falava, tem uma festa que ele não podia ir. E o Moraes era como técnico, ele era muito bravo, então ele cobrava. E o Convex às vezes ficava nervoso, ansioso, não dormia direito, preocupado. E principalmente quando ele era técnico do Araxá, que ele foi técnico do Araxá no final, né? Aí que ele ficava bravo. E ele é descendente de alemão, então assim, já viu, alemão nervoso, bravo. Mas eu conseguia administrar. Bernardo, filho de Calvex, um jovem de pele clara, vestindo a camiseta do time à frente de plantas. Ex-atletas profissionais, ex-companheiros de profissões. A gente ia, acompanhava, jogava e via que ele tinha um pouco de sobressalência no futebol. E também teve torneios, prêmios com reconhecimento dele, com o nome dele. Inclusive, na época, inauguraram uma quadra aqui em Araxá, com o nome de Calvex. E pra gente que é parente, que é filho, é muito gratificante isso. Muita entrega Rafael, pelo clube, filho de Calvex, está sentado no mesmo cenário de Bernardo, utilizando uma roupa preta. Ele estava lá. Então, vários amigos dele até hoje me procuram, conversam, falam, lembram do Araxá. Então, foi isso, uma pessoa que entregou tudo pro time e amava aquilo de paixão. Dos grandes paixões da vida dele, com certeza. Thiago Pereira. Bernardo, Pereirão, torcedor, muito a minha infância. um jovem branco, Thiago de cabelo Pereira era castanho matador, claro, fazia gol demais. olhos verdes. Ele Não está importava usando como, uma a camisa bola do time. Essa, por batia sua nele, vez, entrava no é gol, xadrez. e era pênalti, ele estava no meio do gol, o goleiro não pegava. E foi o herói de 2011, 2012 foi o Thiago Pereira. Fernando Pompeu, Fabiano, Cafu, capitão do título, Oswaldir. A maioria daqueles jogadores todos marcaram a minha infância demais. Eram os meus super-heróis da época. Em 2022 foi Caio, o Matheus, imprensa, um homem de Silva, pele clara, que é óculos, sua camiseta é de cor bege com detalhe vermelho na gola. Anos. Ele estava vindo de Santa Catarina e pela garra, pela dedicação dele, foi um jogador que assim que eu estava perto dele fazendo a cobertura diária do Araxá Esporte Clube e sempre ele tinha muita garra dentro de campo. Lógico, tem outros jogadores que eu cito, o zagueiro Mikael em 2022, para 2023 agora, não tem jogador favorito ou específico que eu mais gosto, porque todos os atletas mostraram uma força que foi muito grande, porque
porque eles tiveram que lidar com atraso de salários, com a falta de estrutura que às vezes, né, faltava, né, lá pelos lados do Araxá Esporte Clube. Um jogo que me marcou. Williams, jogador. Foi Um quando nós senhor fomos de pele jogar clara, cabelos contra o grisalhos Três e uma Pontanos, camisa azul lá marinho em com detalhes vermelhos. Nós ganhamos o jogo de 1-0. Era o jogo que nós íamos dar o passo para a classificação para a primeira divisão na época. Em 1990 nós fomos para os jogos finais, né? E era o jogo que se nós empatássemos ou perdêssemos, nós estaríamos fora da zona de classificação para, né? Nós ganhamos de 1-0, um adversário que era um dos melhores, inclusive era um dos cogitados para subir para a primeira divisão. Nós ganhamos deles na casa deles de 1-0. Aí a partir dali, a partir daquele momento, nós entendemos que as coisas seriam mais fáceis para nós. Aí nós jogamos contra a Patrocinense aqui dentro de Araxá e ganhamos deles também de 1-0. Mas esse jogo lá, é claro que o jogo contra a Patrocinense foi emocionante, mas o de lá foi mais emoção e mais importante, principalmente da forma que nós ganhamos o jogo. Um jogo truncado, 0-0 o tempo todo. Finalzinho do segundo tempo, uma falta a nosso favor. O goleiro deles era um dos melhores goleiros da segunda divisão. O nosso jogador bateu a falta, pegou num homem da barreira e desviou para o outro lado. Eu acho assim, só Deus para fazer uma coisa daquela, que nós na época éramos merecedores de uma situação melhor. Que já tinha uns 2 ou 3 anos que a gente vinha batalhando para subir para a primeira divisão e não conseguíamos. E nesse ano parece que tudo estava dando certo. Então esse foi um dos jogos que mais me marcou assim na minha vida. Esse do Araxá Esporte foi muito importante para mim. Aquela final, Zé Antônio, sabe, imprensa, contra a equipe um homem de da pele Clube clara, Atlético Patrocinense, óculos, não foi cabelos bem a grisalhos final. e uniforme Teve do mais um time. jogo, mas ali o Araxá Esporte voltava à primeira divisão, 1990. 1-0, gol de Ricardo, coração de leão, que já faleceu, que Deus o tenha. Mas foi sensacional. E eu lá na cabine, transmitindo o jogo, fiquei feliz pra caramba. A vitória do time de 1-0, gol do centroavante Ricardo em 1990, quando o Araxá se tornou campeão da segunda divisão, subindo para a primeira divisão. Foi um jogo assim, até hoje eu me arrepio de ver de lembrar dessa partida, porque o estádio estava lotado e a gente participou assim de todos os bastidores, né? Porque meu pai fazia parte da diretoria, então foi muito especial esse momento. Essa bola foi Em suas desse mãos, jogo, a bola Alan oficial, pega a né, bola do do jogo de time. 1990. E os jogadores assim tinham um carinho muito grande pelo papai, né? O papai sempre foi muito amoroso, assim, muito receptivo. E no final da partida, né, através do técnico Moraes, o saudoso Moraes, falecido de acidente de automóvel, infelizmente, ele presenteou o papai. O papai ficou super feliz, né? Então essa bola desde então é guardada com muito carinho. Meu pai não está entre nós mais, mas a bola está, né, guardadinha. Minha mãe custou inclusive a emprestar ela para fazer essa entrevista. Então já está assim meio apagado, né? Mas tem as dedicatórias dos jogadores, então muito bacana rever, né, esses momentos. Teve um jogo em especial que foi em 2012, na verdade não foi nem no Fausto Alvim, mas foi em Ipatinga, foi Ipatinga e Araxá, pela segunda fase do módulo 2. Era um jogo que a gente necessitava muito da vitória para a gente dar um passo em busca do objetivo, que era subir para o módulo 1, que é a primeira divisão. E nós fizemos um jogo lá que é para quem tem coração forte mesmo. Nós ganhamos de 1-0 com um gol do Thiago Pereira, mas a gente sofreu muito porque a equipe do Ipatinga era uma equipe muito boa, assim como a nossa era. E assim, a gente se entregou muito, se doou muito. Foi um jogo que a gente definiu, assim, posso te falar que a gente definiu que o Araxá realmente aquele ano era o ano que ia subir, que ia voltar à elite do futebol mineiro. Porque você jogar fora de casa, depois de uma viagem longa, porque é cansativo, você chega lá, por mais que você descansa, não é a mesma coisa de você jogar em casa, que você tem um período maior de descanso, não tem o desgaste da viagem. Então, esse aí para mim foi o jogo mais difícil, o que mais me marcou. É um jogo que eu lembro porque
Além do time nosso ter feito uma partida fora de série como equipe, o Ipatinga exigiu demais da gente. E a gente conseguiu ali ter maturidade, conseguiu fazer o gol numa hora que foi importante e trazer esses 3 pontos de lá nos deu uma condição de, no jogo de volta, a gente praticamente definir uma situação de volta. E outro jogo também que é histórico foi um acesso nosso contra o Ipatinga, que foi a última vez que eu fui no estádio com toda a minha família, minha mãe, meu pai, meus filhos, minha esposa, a gente todos presentes lá no estádio. Foi uma partida muito dramática e o Araxá conseguiu essa classificação no último minuto, digamos. Então foi uma partida também que jamais será esquecida por mim e por muitos torcedores do Ganso. Araxá e Ipatinga, final do módulo 2. E esse jogo é o jogo mais importante da minha vida, foi o jogo do acesso. Tava na arquibancada eu, meus primos, meu pai, minha avó, todo mundo junto. E um fato curioso, que na hora que o Araxá fez o gol de empate, meu pai já tava desamarrando as faixas pra gente ir embora, já tinha chamado a minha avó pra ir embora, tava com medo de ter confusão. Então, sem sombra de dúvida, Araxá e Ipatinga é o jogo que mais marcou a minha vida. Contra o Ipatinga, a gente subimos, tava 2-1 pro Ipatinga, no banco mesmo. O pessoal que na época estava fazendo uma filmagem desse jogo, escutou eu falando, deu uma foto, eu falei, é o gol do título. E realmente foi o gol do título. Empatamos 2-2 e fomos campeão com o Araxá. Contra o Ipatinga, voltamos para a primeira em 2012. Surge a ilustração da arquibancada do estádio. CAD, a torcida. O futebol vai muito além das 4 linhas de um campo. É a paixão que atravessa gerações. É motivo de encontros e celebrações. É o laço que une amigos, famílias e toda a comunidade. As arquibancadas do estádio Fausto Alvim não são apenas assentos, são testemunhas de momentos inesquecíveis. Ali, pais e filhos compartilharam as alegrias das vitórias e as tristezas das derrotas, sempre lado a lado, fortalecendo os laços que os unem. Assistir a um jogo do Araxá é uma experiência que transcende o esporte. É um ritual de amizade, onde os velhos amigos se reúnem, onde novas amizades acontecem, onde lembranças de momentos únicos vêm à tona. É um espaço onde cada torcedor se sente parte de uma grande família, uma comunidade vibrante e apaixonada, unida pelo amor ao futebol e ao Ganso. A cada grito de gol, a cada abraço apertado, memórias são construídas, a emoção pulsa em cada coração e a alegria de estar junto supera qualquer resultado. A gente era muito acolhido pela torcida. Toda vez que nós entrávamos em campos era uma emoção muito grande. Fiquei emocionado. Você traz tudo aquilo que você viveu. Parece que é hoje, cara. Você entrando em campo, casa cheia, estádio lotado, me emocionava. Fazia com que eu me doasse o máximo. E eu sinto isso até hoje. Que precisava ter, não só nos atletas de hoje em dia, mas em quem comanda. Quem é o gestor? Será que ele tem essa emoção? Será que ele tem esse sentimento? Eu nasci e fui criado no meio esportivo. Por isso, quando eu tenho essa lembrança, parece que vem aquela emoção, aquela coisa gostosa. O saudosismo. Eu vejo esse estádio hoje vazio. Dá esse saudosismo, essa vontade de voltar o que era antes. A gente sabe que não é, mas era gostoso. Eu era feliz, às vezes não sabia. O Araxá, ele tem uma torcida muito apaixonada. É uma torcida que, assim, que ela renasce do nada. Você montou uma equipe, ela venceu 1, 2 jogos, você já olha para a arquibancada, o sentimento é diferente. Eu trabalhei, joguei em muitos clubes, eu gosto até de citar sempre o São Raimundo e o Araxá, que eles praticamente se equivalem ali no sentido. É uma torcida apaixonada, um time que pode enfrentar a dificuldade que for. Ele consegue ressurgir ali das cinzas. O ano passado, a dificuldade que foi para colocar a equipe em campo, a equipe fez um grande campeonato. Então, realmente é um time assim que a gente tem um sentimento muito diferente. O torcedor, ele parecia que ele estava em campo com a gente, que ele realmente jogava junto. Então, assim, quando
a gente subia, que preparava na boca do túnel ali, que a gente subia a escada e que dava aquela olhada e via a arquibancada cheia, era, assim, a emoção era grande demais. E fazia com que a gente corresse ainda mais. Eu, assim, eu falo que eu sempre dei a vida pelo Araxá Esporte. E isso aí era dentro de campo, corria, fazia o máximo que eu podia, porque eu sabia que o torcedor que estava ali do lado de fora, ele queria estar lá dentro. E a gente o representava. Tanto que eles falam assim, a maior torcida do interior de Minas. Realmente, essa torcida, quando lota esse estádio aí, você chega a arrepiar. Você chora junto com eles, briga junto com eles. Eu acho que o Araxá Esporte é único. A cidade e o clube são muito conectados. Na época que tinha o Araxá Esporte, a cidade vivia em função do Araxá Esporte e esperava o Araxá Esporte e fazia fila na porta do Arena para comprar a camiseta da Jovem Ganso. E era realmente uma família, todo mundo ali estava um pelo outro sempre. E a Jovem Ganso, igual tem uma música que fala, amigos nunca parem, o clima é de paz. Tipo, a nossa união era diferenciada e ainda é diferenciada. Infelizmente, o momento do time não. Se não tiver time, não tem torcida, não tem como. Mas se tiver, a gente vai estar lá como todo ano a gente está, porque o Ganso acima de tudo e o Araxá Esporte acima de todos. Nós temos uma turma aqui de torcedores do Araxá que são fanáticos e têm o Araxá no coração. Eu dou um conselho para os pais passarem a levar as crianças no jogo do Ganso, porque ter um time da cidade é importante demais, é um lazer, é uma diversão, uma coisa bacana, ainda mais no estádio aqui, que é uma coisa muito família. Eu aconselho todos os pais levar os filhos para conhecer a atmosfera lá do Fausto Alvim. Surge o brasão do Araxá Esporte Clube, CARD, o futuro. O Araxá Esporte Clube carrega em suas cores e em sua história uma tradição de conquistas e momentos inesquecíveis. Mas enquanto olhamos para o passado com orgulho, também projetamos nosso olhar para o futuro, com esperança e determinação. O futuro do Ganso é uma página em branco, pronta para ser preenchida com novos desafios, vitórias e, principalmente, com a paixão dos seus torcedores. As expectativas para o futuro do Araxá Esporte são grandes, assim como o desejo de ver o time novamente brilhando nos gramados, disputando títulos importantes e sendo motivo de orgulho para a cidade de Araxá. A gente vê hoje, infelizmente, o Araxá numa situação que a gente não queria ver, né? Mas a gente espera que os próximos anos possam ser melhores, que aquelas pessoas que realmente gostam do clube, da instituição, possam ajudar a instituição a ter força, a ter vida. E eu quero ver com certeza o Araxá jogando sempre a primeira divisão, uma divisão onde eu não tive a oportunidade de jogar pelo Araxá, joguei apenas o módulo 2 e também a segunda divisão. Mas eu queria ver o Araxá sempre na primeira divisão, disputando campeonatos brasileiros, Série D, Série C. Há 50 anos eu espero até que jogue até a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Eu venho para todos os jogos com aquela esperança, aquela fé que nós vamos, que eu sempre tenho um ditado comigo que a gente, as coisas boas, as coisas ruins, que as ruins, às vezes elas pode demorar um tempo, mas elas vão passar, que as coisas boas vão acontecer. E é o que a gente tem de esperança no Araxá, que essas coisas ruins que têm acontecido, elas possam passar e as coisas boas possam voltar a acontecer. Na nossa época, a gente pensava que como será daqui a alguns anos, né? O ano que nós estamos vivendo hoje, por exemplo, não está legal, entendeu? A gente fica recordando daquele passado gostoso, né? O saudosismo, você se emociona, às vezes você lembra de alguma situação, você sorri, alguma situação engraçada que aconteceu, e eu queria daqui a alguns anos, né? Que não sei, 50, 40, 30 anos, e que o Araxá esteja numa situação melhor que está hoje. Que não fiquemos recordando da década de 90, da década de 80, e sim, década de 2000, de 2030, 2040, e que se volte novamente uma direção responsável, que traga para a cidade de Araxá o que realmente ela tem, que é o Araxá Esporte, mas que merece um Araxá Esporte organizado, com planejamento, com categoria de base, entendeu? Eu gostaria imensamente que o Araxá encontrasse um equilíbrio, né, entre diretoria, jogadores e patrocinadores
para acabar com esse vai e vem. Eu acho que isso aí realmente não é bom para ninguém. Nem para o lado político da coisa, nem para o lado dos patrocinadores, muito menos para os torcedores, que às vezes ficam sem o time. Então essa coisa de, o Araxá está voltando, aí a gente vai dar aquela animada e de repente nada acontece, acho que é um dia depois do outro, né? Então tem que se construir desde a base uma estrutura mais sólida. Espero que o Araxá ache uma administração competente, que saiba usar o torcedor para o seu lado, e tenho certeza que se o serviço for bem feito, não tem erro nenhum, não. O Ganso vai estar lá, o Jovem Ganso vai estar lá, a gente vai estar apoiando. Não importa a divisão, o importante é ver o Ganso jogar e torcer pro Ganso. Eu vivi muita história aqui, então o Araxá para mim, eu falo assim, o Araxá para mim tudo hoje vai ficar marcado pro resto da minha vida. Tudo que eu passei aqui, tudo. E a paixão que eu tenho por esse clube grande. Amo esse clube. Muita gente fala assim, mas por que ele gosta tanto? Não é gostar, é você passar um carinho que você tem pelo clube. Você passa a amar, tem um carinho. Tipo você amar seu filho. A gente chama esse nome, Araxá Esporte Clube. É muito bonito. Você olhar... Olha aí o estádio aí, ó. Vocês estão aqui hoje. A tristeza está esse estádio. Olha aqui que estádio aqui. Quem viveu isso aí, viu. Dia de semana, treinamento, que é a motivação, aquela coisa, tal, dia de jogo, todo mundo preparando para jogar, aquela coisa toda. Então, acabou. O estádio, até o estádio ficou triste sem o Araxá. Então, tem que ter o Araxá. O Araxá é uma coisa que vai ser pro resto das nossas vidas, pro resto das vidas de todo mundo. Quem que vai vir depois vai tocar o Araxá. O Araxá Esporte Clube, para mim, é um clube querido e amado pelo seu povo. O Araxá Esporte Clube, em dia de jogo do Ganso, vamos dizer que a cidade para. A cidade para, vai no São Salvim, acompanha. É o time de coração do torcedor, é o time do meu coração também, né? Então, assim, o Araxá Esporte Clube é um clube querido e amado. O Araxá é parte da minha vida, é parte da minha história, da minha trajetória de vida. Então, são 16 anos na cidade, graças a ele. Então, eu tenho só que agradecer por tudo que o Araxá fez por mim, por tudo que o futebol fez por mim. Então, eu sou muito grato mesmo. O Araxá tem um espaço reservado no meu coração e é só lembranças, realmente lembranças boas. Sentimento de gratidão, né, pelo clube, pela criação da instituição Araxá Esporte Clube e eu fazer parte. Então, assim, fez parte da minha vida, me deu segmento na vida profissional, os clubes que eu passei, devo muito ao Araxá. Então, o Araxá sente sentimento de gratidão e amor ao clube. Os times que eu já passei, o Araxá está no coração, entendeu? Onde hoje eu resido aqui, tenho família, então o Araxá para mim é tudo. Eu acredito que o Araxá Esporte já viveu esse tempo todo, que ele possa ser lembrado como um clube da Federação Mineira de Futebol, representante da nossa cidade, e que seja um bem da cidade, não única e exclusivamente de uma pessoa, absolutamente. Ele é nosso, então, portanto, que ele nos ajude com a sua alegria, com aquela camisa alvinegra, sacudindo e balançando no estádio Fausto Alvim. Ganso é tudo, é futebol, alegria, diversão, paixão. Pra cima deles, Ganso. Transição de cenas revela a fachada do estádio Fausto Alvim. É uma Em história seguida, que se fotos dos desenrola a cada jogadores. partida, a cada gol, Sucessão de a cada cenas dos coração participantes que do vibra na documentário. Um arquibancada. homem fazendo um gol, É o abraço um homem que une andando, todas as idades. foto de O jogadores, grito de gol dois que homens derruba as conversando, barreiras da um homem com um desigualdade. violão, um É a homem paixão segurando uma dos imagem, torcedores, a outro devoção homem dos fazendo jogadores, gol, o um homem com suor dos algumas funcionários, fotografias, a outro homem emoção com dos retrato. narradores. E assim o legado do Araxá Imagem Esporte aérea do Clube estádio não se Fausto limita Alvim. ao gramado, mas ecoa nos corações de todos aqueles que encontram neste clube uma história para contar e uma paixão para viver. Porque para aqueles que amam esse time, o legado continua. Para sempre. Fade out.
surge a imagem de uma banda composta por 2 guitarristas, um contrabaixista, ao fundo um baterista. Card, o mais querido, banda tompeira. O mais querido do interior. Em todas as partidas mostra sua garra e o seu valor. Ganso forte, genial, em campo troca e controla a bola. Sua raça engrandece a nossa história, cantando e vivendo sua glória. Araxá Esporte Clube balança coração, em todas as partidas bate forte emoção. Araxá Esporte Clube balança coração, em todas as partidas bate forte emoção. No pavilhão as cores, o vento faz tremular a flâmula alvinegra do mais querido de Araxá. Vai em busca da vitória com toda a garra de campeão, vestindo com amor a camisa, vai mantendo sempre sua tradição. Araxá Esporte Clube balança coração, em todas as partidas bate forte emoção. Araxá Esporte Clube balança coração, em todas as partidas bate forte emoção. Coração, em todas as partidas bate forte emoção. Araxá Esporte Clube balança coração, em todas as partidas bate forte emoção. Fim da descrição.